Aleluias. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Aleluias. Queria desde já pedir aos irmãos perdão por ter chegado atrasado um pouco, quase acabando o louvor. Parece que era até revelação. Falei com Deus, pastor Deus, eu vou atrasar e capaz de eu chegar acabando o louvor, porque a gente tinha um compromisso lá na congregação. E eu aprendi algo muito forte da parte de Deus. A gente nunca pode desprezar cuidar primeiro da casa. E aprenda isso. Deus nunca vai deixar de te honrar quando você cuidar primeiro da casa. E eu falei com ele: pastorzão, eu vou atrasar porque tem um compromisso lá, tem ensaio, vai agarrar hoje, mas você pode contar que eu tô lá. Mandei pro nosso irmão, sentindo no coração também. Mas irmãos, eu acredito que Deus, Ele sempre proporciona a oportunidade e tempo para nós fazermos algo para Ele. E eu quero glorificar a Deus, né? Estou aqui debaixo da bênção do meu líder, do bispo. E quero te dizer nessa noite, eu estava buscando de Deus na palavra e falei: Deus, o que é que eu vou falar, Deus? O que é que eu vou falar? Né, pastor? É bispo? Vai ser bispo, né? Tem aquela visão ainda. E vai se cumprir, em nome de Jesus. A gente fica preocupado porque é responsabilidade. E eu falei: Deus, o que é que eu vou pregar lá? E o Senhor, primeira coisa que Ele me fazia ver algo importante da parte dEle foi ver se cumprir algo, ô pastor Davis. Porque às vezes a gente na caminhada, a gente vai começando a ver coisas e parece que a gente vai desanimar na caminhada, que a gente não está vendo acontecer as coisas. E isso na vida do cristão parece que, não estou falando de coisa material, tá, irmão, até mesmo espiritual. E às vezes a gente vai falar assim: por que está acontecendo isso? E eu falava: Senhor, louvor e adoração. E o Senhor falava: olha aí. Aí eu vi o Ronald pregando numa igreja, ele postou ontem, parece, alguém postou também, ele e o missionário abraçados lá, falando: olha, foi um privilégio estar aqui com o homem de Deus pregando, vendo ele pregar. E quando o Senhor me levou a ver aquilo lá, sabe, irmão, sério, me levou a ver aquilo lá nos status, e eu não entendi. Eu falei: Deus, mas por que isso? Ele falava: está se cumprindo aquilo que eu te falei aquele ano passado, que eu ia levantar pessoas no Alterosa, no Dom Bosco, no Mutirão, pessoas ungidas, cheias da unção, da graça e do poder de Deus, com eloquência na palavra. Não sei se você está lembrando, para um grande avivamento que haverá aqui nesse lugar. E quando eu via ele lá, eu falava: Deus, muito obrigado, porque o Senhor já começou a levantar pessoas, homens compromissados com a tua palavra. Sabe, irmãos, aqui não é bajulação não. A gente tem que saber quando o homem está sendo usado por Deus, quando está debaixo da unção de Deus e quando não está. Porque a gente sente, o Espírito testifica. E eu louvo a Deus pela vida dele. Eu vim ali do ensaio, estava preocupado, Deus, eu olhava para o relógio, o ensaio não acabava, mas nós estávamos focados. Eu falei: Deus, o Senhor vai proporcionar o tempo. E quando eu lembrava da vida do evangelista Ronald, e lembrar de Deus cumprir promessa, ele fala assim: eu velo por aquilo que eu falo. E Ronald, pode preparar, pode preparar, porque eu lembro que quando você falou aquele dia assim conosco, que você teve que cancelar tudo, deixou de fazer aquele compromisso mês, direto, porque bateu o cansaço, bateu, né? E eu te digo, Deus vai proporcionar tempo para você pregar, para você cantar, mas para você também ter um tempo para você viver. Não preocupa não, você não vai sair fora do propósito de Deus. Mas eu vejo que não tenha homens e mulheres de Deus em toda essa Alterosa, em demais bairros. Mas quando eu vi aquilo ontem, Deus falava no meu coração, eu comecei a levantar aquilo que eu prometi. Porque você vai em muitos lugares, e não esqueça de dizer isso: eu sou do Alterosas, faço parte do Mutirão também, faço parte do Niterói. Fala, onde você for, fala isso, porque Deus vai estar te usando como um dos primeiros a ser levantado com grande poder e glória, para a glória do nome dele. E você não vai parar só aí não, você vai ser usado na imposição de mãos. Eu não sei se você tem orado a Deus para isso, mas Deus vai te usar poderosamente também nesta área. Quando você estiver pregando manifestar demônio,
ou precisar vir diante do altar precisando de uma oração, Deus vai te usar com essa autoridade, não preocupa. Só continua colocando a tua vida diante de Deus. As lutas vêm, as provas vêm, mas saber que somos um dos primeiros a ser levantado para que o Evangelho do Senhor venha expandir e ser anunciado com eloquência e com sabedoria é um privilégio. Amém, irmãos? Vamos lá, falar de louvor. Se a gente for falar de louvor, vamos lá para o Salmo 136, vai falar de todos os benefícios lá que Deus concedeu, e vai chegar um ponto que vai falar assim, muito estratégico, muito forte para a vida do cristão, que vai falar assim: no dia em que o anjo da morte passou no Egito, o sangue nos umbrais, guardou a casa dos servos do Senhor, e não houve morte. Há louvor nisso, por quê? Porque se você está aqui nessa noite, é porque você tem marca do sangue de Cristo. Aí você fala assim: o que é louvor? Eu tive que entrar nisso. Oh pastor, mas você canta, você prega, você ora. Mas eu falei: Deus, eu quero trazer algo que nós venhamos realmente entender o que é louvor e o que é adoração, o que é proposto nesse culto. Porque no nosso coração, para quem é pentecostal, vai sempre ferver assim: vou pregar num Pentecoste tão grande que a igreja vai falar em mistério. Vou pregar num fogo tão fogo de Deus, que não vai ter um crente que não vai dar glória. Irmãos, eu já tentei ser muito isso, um crente pentecostal que prega num fogo, num glória, mas eu não consegui chegar nisso ainda. Não é que eu não tenho o fogo de Deus, mas é porque o Senhor já me fez entender isso. Não é de muito sapatear, de muito falar em mistério, não é de muito ser às vezes pentecostal que está com a vida no altar. E eu volto a dizer isso, como eu tenho dito na igreja: tem pessoas que você vai ver na caminhada, não entristeça com isso. Ele vai estar falando em mistério, ele vai estar saltando, sapateando, pulando, até jogando cadeira para o alto, mas em breve tempo às vezes vai se revelar que ele não está com a vida condizente com a palavra, com compromisso com a casa, com compromisso com o Evangelho. Mas isso não pode nos entristecer e nem pode nos machucar, porque a palavra do Senhor fala que o joio crescerá juntamente com o trigo até o dia da colheita. E se houver alguém que é joio em nosso meio, na congregação, no decorrer da caminhada, vamos continuar sendo trigo, para que ele seja transformado em trigo. Mas se ele não quiser, infelizmente ele vai ser queimado, ele vai para o inferno. Vai depender da decisão da pessoa. Mas que Deus possa te usar grandemente, poderosamente, como trigo, que vai gerar alimento, que vai ser algo para trazer sustância à vida, para fazer a diferença. Amém, irmãos? Louvor, vamos lá? É uma forma de expressar gratidão, amor e reconhecimento ao Senhor. É uma forma de exaltar através de palavras, cantar, não é, irmãos? Nós exaltamos a Deus, nós louvamos a Ele com as nossas palavras. Quem não gosta de cantar, irmão? Se eu pudesse, eu cantava o dia todo. Pena que não dá, porque nem todo mundo aguenta ver a gente cantando. Mas a nossa sede de louvar e de adorar através de palavras, isso é uma expressão de louvor, uma forma de mostrar a nossa gratidão em amor ao nosso Salvador. É louvor, reconhecimento. Reconhecimento como? Reconhecimento por quê? Por tudo que Ele é, primeiro, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda há de fazer. Reconhecimento. Ele morreu numa cruz, foi chicoteado, foi esbofeteado, cuspido. A gente não aguenta nem uma afrontinha, imagina uma cuspida na cara, uma chicotada. Irmão, uma rejeição de alguém, às vezes simples, às vezes uma paz do Senhor dentro da igreja já nos machuca muito. O irmão não me deu a paz do Senhor, mas Jesus sofreu muito mais que isso. E às vezes a gente se dói tanto, a gente se acha tão machucado por simples coisas, mas nós reconhecemos que o Senhor, Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Uma forma de exaltar a Deus em palavras. Como? Dando glória,
cantando um cântico de louvor ao Senhor, falando do amor de Deus, isso é louvor a Deus. Falando com alguém que o Senhor o ama, isso é louvar a Deus. Mas quando nós entramos para esta palavra adoração, já chama para algo mais profundo. Porque quando a gente fala de louvar, a gente vai sempre lembrar que o Senhor falou assim: este povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe. Então é o que eu te disse nessa noite. Muitas pessoas vão cantar, vão fazer muitas coisas, mas às vezes o coração dele vai estar tão longe de Deus. Só que a gente não vai perceber isso, porque a gente não está numa igreja para julgar ninguém. Eu não venho com esse propósito em lugar algum, até mesmo lá na congregação. Não vou para o culto com esse propósito, eu vou lá para adorar a Deus. Se o irmão não quer, já é ele Deus. Mas infelizmente na caminhada nós vamos ver isso. Mas quando se fala de adoração a Deus, já muda o patamar. Porque adoração a Deus é o provir, aleluias, sair, é nascer, porque tem que nascer algo dentro de nós. Originar-se, nascemos para adorar, fomos criados para adorar ao Senhor, está na nossa genética, está no nosso DNA. Exaltar, soltar-se, emanar do nosso interior, é de expressar ao Pai, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo em espírito e em verdade. A adoração, ela é muito mais profunda do que nós abrirmos a nossa boca e cantarmos. A adoração é muito mais profundo do que nós falarmos assim: eu adoro ao Senhor. A adoração é deixar sair de dentro de nós aquilo que foi germinado e nasceu, aleluias, do nosso interior agora para fora. Você já viu que muitas das vezes na nossa caminhada, já aconteceu comigo, não tenho vergonha de falar isso, nós tivemos vergonha de adorar a Deus perto de alguém. Nós tivemos vergonha de falar de Jesus para alguém. Nós tivemos vergonha de dar glória a Deus, até mesmo em falar em mistério, pois nós sentimos a presença de Deus e o Espírito Santo movendo em nós em algum lugar, e nós não vamos me segurar aqui, porque alguém vai ver eu falando em mistério. E irmãos, nós nascemos da água e do Espírito, e vai ter momentos que nós não vamos conseguir segurar isso, porque nós nascemos para adorar. E quando o Senhor vai falar adorar ao Pai, a Jesus, ao Senhor Jesus, em espírito e em verdade, nós sempre lembramos do Evangelho de João capítulo 4, porque nós estávamos também sedentos como aquela mulher, só que o poço que nós caçávamos algo para saciar a nossa sede estava seco, porque o mundo, ele não tem nada que vai jorrar para a vida eterna. O mundo até tem algo para dar, mas ele é seco, ele não vai gerar nada, crescer nada, nascer nada. E o Senhor Jesus, ele nos alcançou com o seu imenso amor, e ele vai fazer uma chamada para cada um de nós, como aconteceu com aquela mulher. Olha que interessante, ele conversa com aquela mulher, um breve diálogo, e quando aconteceu conosco foi assim também: Senhor, logo comigo, o Senhor, ela falou assim: o Senhor judeu, eu samaritano. Aí nós irmãos, o Senhor Jesus tão santo, aleluias, tão poderoso, vai procurar logo eu. Nós falávamos assim com alguém: o Senhor Jesus me querer eu, que utilidade tem o eu para o Senhor? Só que nós não entendíamos ainda que Ele tinha uma água para jorrar, para nós bebermos. Ele veio trazer algo para que nós viemos ter vida, porque nós estávamos mortos. E aquela mulher, quando ela começa a entender aquilo, o propósito de Deus, a primeira coisa que ela vai fazer é aquilo que nós não fazemos mais com Jesus: nos abrir para Ele. Nós nos fechamos, irmãos, porque falar de adoração é abrir, pôr para fora. E sabe por que tem muitas pessoas com depressão, suicidando, morrendo? Às vezes está até alegre dentro da igreja, mas somente uma aparência,
porque ele não se abre mais. Ele até, a aparência dele parece estar até feliz, mas por dentro está fechado. E quando fala de deixar sair de dentro para fora, fala de se abrir. Nos momentos de adoração, irmão, é isso. Momentos de adoração é quando nós ajoelhamos, dobramos o nosso joelho e falamos: Deus, eu não estou dando conta mais. Senhor, com as minhas forças eu não vou chegar ao objetivo. Senhor, se não for o Senhor comigo, como eu prego? Como que eu vou cantar? Como que eu vou ler a tua palavra? Como que eu vou falar que o Senhor é santo, que o Senhor me salvou, sem o Senhor me ajudar? Só que a gente não se abre mais, irmãos, para Jesus. E quando a gente se abre para alguém, sabe o que acontece? Infelizmente, esse alguém às vezes não é tão vigilante, e ele vai falar com outro alguém, e o inimigo ele acha brecha nessas coisas. Só que quando nós nos colocamos de joelho e falamos com Deus, Deus envia pessoas certas para ouvir aquilo que nós precisamos falar com ela. Tudo vem através da oração. Falar de adoração e não lembrar dessa mulher de João capítulo 4, porque ele vai falar assim, ela vai expressar algo que às vezes na nossa cabeça também está, irmãos. Senhor, eu preciso ir no culto para te adorar, eu preciso ir lá na igreja, eu preciso ir no monte. Senhor, eu preciso ir numa visita com alguém para te adorar. Ela falava assim: Senhor, adorar em Jerusalém ou no monte? Aí às vezes a gente fala assim: Senhor, aonde eu vou te adorar? E às vezes a gente esquece disso, que ele fala assim: o meu pai, olha para você ver, irmãos, o meu pai está procurando os verdadeiros adoradores. Ele está falando assim para ela: você pode se tornar uma verdadeira adoradora. Você é uma samaritana, vamos colocar nas nossas palavras, você é uma samaritana, nas minhas palavras, eu te conheço, eu sei de tudo da sua vida, porque eu sou o seu Criador. Jesus não tinha falado isso com ela, mas eu sou o seu Criador. Você estava lá no ventre ainda da sua mãe, eu já te conhecia. Os seus órgãos nem tinham formado ainda, eu já conhecia, estava projetando tudo ali. Mas agora eu tenho um novo projeto para você, de se tornar um verdadeiro adorador. E quando queremos nos tornar um verdadeiro adorador, como que Jesus vai fazer isso? Primeiramente com um diálogo. A gente tem que se abrir para Ele, porque quando nós não nos abrimos para Jesus, irmão, nem os nossos pecados nós vamos confessar. Porque se nós não confessarmos eles para Jesus, em adoração a Ele, isso é reconhecimento de que Ele tem poder para nos curar, para nos santificar, para nos perdoar. Com quem que nós vamos nos abrir? Você lembra que a palavra do Senhor vai falar que havia uma comunhão na igreja primitiva? Na oração, no partir do pão, e eles confessavam os seus pecados uns aos outros. Irmãos, que igreja é essa? Que igreja é essa que está precisando voltar a ser avivada na terra? Uma igreja onde as pessoas tinham a confiança de chegar e falar: vamos expressar assim, irmãos: nossa, eu roubei hoje, mas eu preciso me abrir com você, para você orar comigo, para que o Senhor me perdoe, que você ore comigo, porque eu não tenho forças o bastante para largar o que eu fiz. Imagina, irmão, uma igreja primitiva, deixando para uma igreja no futuro um modelo de vida cristã, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E eu creio que Deus quer te levantar como verdadeiro adorador. O Senhor não quer que você seja alguém somente que só louva, mas que você seja um verdadeiro adorador. Aleluias. Falar de verdadeira adoração é muito mais que abrir a nossa boca, é um relacionamento íntimo. Porque louvor é como se nós conhecêssemos alguém. Para você que é casado é mais fácil, para quem não é ainda, fica mais difícil entender isso, mas você vai entender. O louvor é como se fosse o começo de um relacionamento. A gente chega num nível e fala: tá bom, aqui tá bom, e a gente acomoda naquilo ali. Mas você já viu quando as coisas vão estreitando? O pai da noiva chega e fala assim: aqui, tu toma um jeito, o que você está querendo com a minha filha? Já viu quando as coisas vão estreitando? E o pai da noiva, da moça fala assim: ó, você dá um jeito, e aí, vai noivar, vai casar, e aí eu vou ficar enrolando a minha filha até quando? Quando não acontece, da moça fala isso, porque ela quer uma intimidade maior.
E com Deus também não é diferente, porque Ele não quer que a gente venha parar num nível como se fosse esse copo d'água, cheio só até aqui. Ele quer que a gente venha transbordar, Ele quer que a gente venha ser cheio. E falar de intimidade é um relacionamento mais profundo, ao ponto de nós chegarmos diante dEle, num culto como esse. Eu gosto muito quando, irmão, se você quer ver um culto que eu gosto, uma reunião, né, na verdade, porque o culto é nós que apresentamos a Deus. Quando nós não apresentamos o nosso culto a Deus da forma que nós devemos apresentar, nós vamos sair chateados com alguma coisa, ou talvez até com tudo, mas a culpa é nossa. Mas o relacionamento, a intimidade profunda com o Senhor, ela vai nos levar a reverenciá-lo, reconhecê-lo, chegar diante dEle e falar: Senhor, Tu és Deus. Não tem como a gente entrar por essas portas e não reverenciar aquele que está acima da igreja, acima da noiva. A gente não pode entrar pelas portas da congregação e olhar e falar: nossa, tem apenas algumas pessoas, porque a nossa visão espiritual ela vai estar fechada se a gente pensar dessa forma. Mas quando nós entrarmos da porta para dentro, olharmos de lá e vermos alguém que está acima da igreja, começarmos a ver anjos no altar, anjos no meio da igreja. Ah, eu não estou vendo isso ainda. Então começa a ver, porque se a presença dele não estiver na casa, irmão, o culto vai de mal a pior. A nossa adoração ela vai ser morna, a nossa oração ela vai ser morna, a pregação vai ser morna. Mas quando a presença dele está na casa, até nós que muitas das vezes vamos estar mornos, temos que nos esquentar, para que Ele não venha nos rejeitar. Falar de intimidade é relacionamento, reverência é reconhecimento daquilo que tudo que Ele é ressaltar as qualidades dEle: Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus Todo-Poderoso, Soberano, Emanuel, Deus Pai. Irmãos, e aí vai, se a gente for falar, a gente não dá conta. Eu acho que eu nem consigo, porque são tantas qualidades. Mas eu queria te dizer que a intimidade com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, nos leva a adorar ao Pai, a uma adoração, aleluias, e como ela deve ser feita. Por quê? Há uma desculpa nas igrejas, há uma desculpa sempre em mim e em você e em nós, servos de Deus. Qual é a desculpa? Eu não tenho tempo para adorar a Deus. Qual que é a desculpa? Como que eu vou adorar a Deus? Adoração a Deus por meio do louvor. Quando a gente fala nível de louvor, é para chegar ao nível de adoração. Vai mudar o patamar. Mas nós podemos adorar louvando ao Senhor, porque quando nós estamos em intimidade com Deus, ao abrirmos a nossa boca, essa adoração, ela vai chegar, preste atenção, irmãos, ela tem que chegar lá em cima primeiro, porque não adianta eu cantar bonito, não adianta eu falar bonito, não adianta eu pregar bonito se não chegar lá em cima primeiro. Mas quando nós adoramos a Ele, chega lá em cima. Você lembra de Salomão? A igreja está unida, ele começa a orar. Na hora que ele começa a orar, a glória de Deus desce, e a Shekinah de Deus enche a casa, ao ponto dos sacerdotes, os levitas, ninguém conseguiu ficar de pé. Não está falando que Salomão falou assim: irmãos, ajoelhem-se. Já viu? Que às vezes a gente tem que até implorar para alguém bater uma palma, para dar um glória. A igreja, como o bispo nos ensinou, parece que a igreja virou, como é que fala, gente? Tem um nome lá, você fala e cumpre. Tem um nome lá que fala, você pede alguém fazer, fantoche, isso, obrigado, viu, irmã? Tá ligada no culto, já viu? Ei, irmão da glória aí, glória a Deus, irmão bate palma. Irmãos, está na hora de nós voltarmos a ser verdadeiros adoradores. Como? Cheguei no culto, a minha obrigação é já chegar dando glória. Cheguei no culto, a minha obrigação é orar ao Senhor. Cheguei na reunião, a minha obrigação é adorar ao Senhor. Cheguei no culto, a minha obrigação é qual? Fazer o possível para que o louvor venha subir ao Senhor. Os levitas que têm a responsabilidade, irmãos,
Eles só estão aqui porque o Senhor levantou eles para nos ensinar a adorar. Irmãos, quando eu cheguei aqui eu me alegrei muito, tá? Quando eu vi a novidade, eu falo de novidade no altar. Isso para mim foi novidade, porque nós oramos isso ontem, domingo, tá, irmãos? A nossa oração foi essa. Quando eu cheguei ali, eu falei: Deus, muito obrigado. Parece que eles estavam lá na igreja, porque a nossa oração foi essa: Deus, levanta diáconos, levanta levitas, levanta evangelistas, levanta obreiros, levanta pastores, missionários. Irmãos, porque a gente quer ficar só no nível que a gente está e não quer que ninguém mais seja levantado. Quando eu cheguei aqui, eu me alegrei muito por ver os irmãos aqui. E ele deu até uma olhadinha assim, ele batucando ali. Eu sei que é assim, irmão, o começo é assim. No começo é assim, mas não importa. Importa que sobe. Não é o tanto que toca, é com o amor que toca. Preocupa não. Com o tempo, com o processo, né, Ronald? E com os instrutores, que eu acredito que o Ronald deve estar dando alguma, ele vai começar a dar estratégia para eles. Irmão, te prepara para Deus usar vocês. Eu me alegrei muito vendo a irmã ali cantando, porque, irmãos, é um privilégio a gente ver jovens dentro da igreja. Fomos no Teresópolis essa semana, irmãos, e eu vou falar a verdade, eu estava tão ligado em outras coisas de Deus lá, que eu não sabia nem o culto que era. Quando eu cheguei lá, era culto de jovens no Teresópolis, uma mocidade sentada, alinhadinha. Eu falei: meu Deus, o que é isso aqui? E eu comecei a dar glória a Deus, porque ainda mais, não estou discriminando, tá, irmãos? Mas é porque ali já foi determinado algo pelo inimigo, que aquele bairro não tem jeito mais. Mas foi aquilo que eu disse lá: nós temos que fazer parte dessa geração que acredita e que crê, que vai pregar e que vai profetizar que esses bairros vão ser usados como instrumentos na mão de Deus, que esses jovens vão ser levantados para a glória de Deus. Por meio do louvor nós adoramos, por meio da oração. E você lembra que quando nós oramos, às vezes a gente lembra sempre de Jeremias 33:3, não é isso? Clama a mim e responder-te-ei. Porque nós sempre vamos orar a Deus querendo resposta. Deus me responde, Deus abre a porta. Mas nós temos que usar, irmãos, da nossa oração para adorá-lo. Quando nós mudarmos a nossa forma de orar, tem alguém que eu estou orando, irmãos, Deus me trouxe uma responsabilidade, está lá nos Estados Unidos, irmãos, lá nos Estados Unidos, e de vez em quando liga lá, quase todo dia, liga, oração. Só que eu falei: irmã, deixa eu te falar algo. Eu tive que dar uma porretada nela essa semana. Chega de orar pedindo a Deus, é hora de agradecer a Deus pelo que vai acontecer ainda. Porque eu creio que vai concretizar aquilo que nós já oramos. Agora é agradecer a Deus, porque nós só pedimos. Nós tornamos uma coisa que alguém no mundo me ensinou uma vez. Ele falava assim: parece que eu sou um simidão. Me dá, me dá, me dá e me dá. Só que Jeremias 33:3 vai falar assim: clama a mim e eu te responder-te-ei. Só que ele vai ir mais profundo: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Ele está falando assim: vou na intimidade com você, através da oração, te revelar coisas que você não sabe ainda, coisas que você não experimentou, coisas que você não me pediu. Você vai experimentar quando você orar da forma correta, o clamor. E quando nós também abrimos em Jeremias 29:11, vai falar assim: que o Senhor está atento à oração, que Ele não tem um planejamento de destruição para nós, mas uma vida abundante. Só que na nossa oração, às vezes a gente choraminga muito, reclama muito. A gente só sabe reclamar, irmãos, muitas das vezes. Tem alguém que nós oramos esses dias, né, pastorzão? Eu falei lá de Nova Contagem, irmãos. Eu nem mandei pro Deus, ia mandar para ele: irmão, aquele irmão está numa situação terrível. Fui lá cumprir aquilo que Deus propôs meu coração para fazer. Antes de ontem eles me ligam falando que ele foi internado, está entubado já, e estão querendo amputar as duas pernas dele.
Olha como é que a coisa vira de um... E eu só falei algo, falei, irmãos, a nossa obrigação é continuar orando. A nossa obrigação é não desacreditar que Deus pode realizar um milagre ainda. Só que a nossa preocupação às vezes é conosco, só com aquilo que às vezes a gente ouviu muito, o nosso umbigo, o nosso interesse. Só que o Senhor nos está trazendo uma proposta nessa noite. Preocupa-se em orar por alguém, colocar alguém nos teus joelhos, esquecer de nós um pouco, porque Deus tem um grande plano em vida de pessoas também, não é só na nossa. Deus tem salvação para outras pessoas. É adoração, irmãos. Mas a adoração também, ela vai trazer para nós uma responsabilidade, a obediência. Porque quando nós louvamos e quando nós passamos a ser adoradores, também vai exigir de nós obediência. Obediência aos pastores, ao líder, obediência em todas as áreas, para o nosso chefe. Nós temos que ser obedientes, porque a obediência ela vai quebrar as maldições. Já viu que tem pessoas que oram e as maldições não são quebradas? Porque ela não obedece. É como se ela quebrasse tudo que ela preparou até chegar na obediência. Ela ora, ela jejum, ela consagra, ela adora, fala em mistério. Aí quando fala assim, obedece, ela não obedece, aí a maldição não é quebrada. Quando nós vamos ler lá em 1 Samuel capítulo 16, isso é um grande ensinamento para nós. Vai falar que o profeta Samuel está longe, o povo está em guerra. Só que Samuel dá um direcionamento para o cabeça, Saul: permaneça aqui. E o povo arruma uma arruaça. Já viu? O povo começa a apertar. É como se fosse no tempo de Moisés. Lá começa a apertar e querer que faça a vontade dele. Só que o líder, irmão, ele está para dar a direção certa, para ser o porta-voz, o direcionamento. Porque na hora da pancada quem apanha é o líder. O liderado não vai apanhar primeiro. Eu aprendi isso, que eu já apanhei demais, irmão do meu bispo, você não tem noção. E apanhar calado. Aí quando nós vamos ver que está acontecendo a guerra, o povo está alvoroçado porque não havia saída mais. E o povo começa a apertar Saul. E o apertar Saul chama para fazer montar da carne. Porque o povo está apertando ele, está apertando e fala, né? O que nós vamos fazer? E Saul, irmão, no desespero. Para você que é líder, nunca haja no desespero. Nunca toma uma decisão querendo que alguém fique do seu ladinho, querendo que alguém esteja sempre com você. Porque, irmão, quem está contigo na batalha, na vitória, no choro, na alegria, na oração, na consagração. Está junto com você e não vai te abandonar. Mas é que nós vemos que quando o povo começa a sair, Saul se desespera. Visão da terra, visão carnal, estão me abandonando, o povo vai embora. Só que aí acontece algo. Saul toma uma decisão que vai, como se diz, vai bater o martelo, vai dar uma sentença para ele. Ele vai oferecer sacrifício no lugar de Samuel. Quantas das vezes nós queremos ser pastor no lugar de quem é pastor e a gente não é pastor? Quantas das vezes nós vamos querer ser levita, mas nós somos diáconos? Quantas vezes nós vamos querer ser diácono, mas nós temos o exercício levítico? Não estou falando que você não pode exercer esses cargos, mas eu falo de às vezes tomar a posição de que não é cabível, exercer aquilo que não é para ser feito. E às vezes vai falar assim, poxa vida, por que está dando tudo errado? Por que Deus está fazendo isso comigo? É porque não era a hora ainda. Talvez você tenha até um chamado levítico, mas não está na hora de você cantar, está na hora de você ser obreiro. Talvez você tenha um chamado pastoral, mas está na hora de ser missionário. Talvez está na hora de você ser aquele que paga um alto preço no monte, mas está na hora de você só obedecer e vir para o culto. Ainda não está na hora. E quando nós quebramos esses princípios, essa obediência vai sobrecarregar nós em algo. Às vezes perder a oportunidade de estar no patamar que Deus quer que nós estejamos.
Porque Samuel, ele é a boca de Deus na terra, ele é o profeta. E ele chega e fala: Saul, por que você fez isso? O povo estava me apertando, lembra lá de Moisés? Moisés está orando, alguém está pagando preço, mas alguém na terra está lá assim, olhando para o povo. Irmão, o nosso olhar ou está no céu ou está na terra. O joio, ele cresce ereto, duro, mas os seus pendões são para o lado. Não tem um caminho certo ainda. O trigo não. E o joio não se enverga, ele não se curva. O trigo não. O trigo, ele está direcionado para o céu. Os seus pendões, né? Juntos ali, tudo juntinho, né, irmão? Direcionado para o céu. A raiz do trigo, ela é curta. A raiz do joio é profunda. Terra. Só que o trigo, ele é tão... O joio, ele é tão inseguro. Estou falando também para nós, tá, irmãos? Cristão. E joios. Trigos e joios dentro da igreja. Só que a raiz do joio é tão profunda na terra que ele não tem segurança. Ele tem que se enrolar no trigo, na raiz do trigo. Ela é mais curta. Não tinha que ser ao contrário? Mas por quê? O crescimento do joio vai ter que acompanhar o do trigo, porque o trigo já cresceu e o joio precisa crescer. E muitas das vezes nós falamos assim: Deus, por que eu tenho que tolerar isso? E Deus fala: deixa crescer, porque no último dia, na colheita, é que eu vou amarrar os feixes. Irmãos, e arrancar joio é difícil, não pode. Dentro da igreja, então, irmãos, a gente fala assim: eu queria... Irmãos, isso aí já deu vontade demais. Eu falo que eu sou líder. Vontade de arrancar, falar assim: vou tirar para minha vontade. Não faz não, que você pega. Porque quando você arranca o joio forçado, você machuca algum trigo. Porque o joio, a raiz dele traz torrões juntos e pode machucar o trigo. Então é melhor deixar crescer. Talvez está pregando, talvez está cantando, talvez está orando, talvez está falando de mistério, mas é joio. Mas tem que deixar crescer junto, porque nós que somos trigo, falando para nós podemos ser usados para transformar esse joio em trigo antes da colheita. Aleluias. E quando chega essa sentença para Saul, olha que interessante, ele é desobediente, porque já estava quebrando tudo aquilo que Deus tinha falado para ele. Ele ainda fica irritado com Samuel. Quantos e quantos de nós já não ficamos irritados com irmãos que pregaram a palavra da parte de Deus, irmão, de Deus, e fala assim: deixa ele, depois eu pego ele. Estava falando, era da minha vida, mas era Deus que estava revelando e a gente não tinha entendido ainda. Deus estava usando alguém no profundo para nos resgatar de novo a essa verdadeira adoração, e nós nos birramos. E Saul se revolta. Mas a obediência, ela quebra as maldições. Falar de adoração, irmão, não posso sair disso aqui, que eu vou entrar no... Porque nós falamos. Aí você fala assim: nossa, você não falou nada aí, você não leu nenhum capítulo, nenhum versículo. Nós expressamos versículos aqui, mas não adianta eu ler Bíblia de capa a capa e você e eu não querermos viver isso. Porque é chegado um tempo, irmãos, que a verdadeira igreja, ela vai se expor para fora, porque as coisas se estão apertando, e às vezes a gente quer ficar só dentro das quatro paredes. E quando eu vejo o Senhor apertar as coisas, nós não podemos deixar de falar de louvor e adoração dentro disso. Olha, aleluias. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito através dos Apóstolos, amém? Porque eles estavam sendo usados para feitos extraordinários pelo Espírito de Deus. Capítulo 16, verso, vamos a partir do 24. Depois de receberem a ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os seus pés
e deu-lhes entre 2 blocos de madeira. Olha só para você ver, adorador está sendo preso, mas muitas das vezes é nós que prendemos aquilo que Deus colocou dentro de nós para expressar para fora. Aqui nós estamos vendo alguém aprisionando alguém, mas muitas das vezes nós mesmos prendemos aquilo que Deus quer que nós colocamos para fora. Mas falando desse cárcere, vamos falar assim, mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos, louvor e adoração. Irmão, eu não sei o que está acontecendo com você ou comigo nesses últimos dias, mas eu quero te dizer que Deus, Ele vai te usar de uma forma extraordinária, que as cadeias elas não vão poder ficar de pé, as correntes não vão poder ficar amarrando pessoas não vão continuar carregando cangas em seus ombros, nas suas costas. Paulo e Silas estão orando e cantando louvores a Deus, e os outros presos faziam o quê? Escutavam. Nós temos medo de expressar aquilo que Deus já fez em nós, irmãos, e isso às vezes vai deixar um impedimento aparecer de Deus realizar a obra na vida de outra pessoa, porque a Bíblia vai dizer que quando eles estão orando e cantando, olha, primeiro a oração, cantar é bom, mas orar é melhor, irmãos. Você já viu aqueles louvores mortos? Parece que canta, 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 e canta, e canta, e às vezes até fala assim, nossa, até rouco, está rouco porque nem orar não orou. Já viu, irmão? Tem gente que fala assim, não, fiquei rouco, tomei água gelada. Aqui, irmão, eu tomo água gelada o dia inteiro, irmão, sério. Eu acho que Deus faz um milagre na minha garganta, porque eu tomo água o dia inteiro gelado, o sol pode estar quente, eu tomo água gelada, na churrasqueira no Guimarães eu tomo água gelada. Irmão, é sério. E às vezes, não, é porque eu cantei muito, irmão, misericórdia. Porque quando nós não cantávamos, a gente falava assim, né, Ronald? Eu acredito que o Ronald já falou isso também. Quando eu começar a cantar, eu vou cantar, não quero nem parar mais. Não é, Ronald? É assim. Adorador é assim, não quer cessar de adorar. Mas Paulo e Silas estavam o quê? Orando e também cantando ao Senhor, uma junção. Eu vou orar, mas eu também canto. Eu posso até estar orando, passando, porque é momento de prova, de luta, dificuldade, a gente vai orar. Mas aí, um minutinho depois, sabe, irmão, mesmo na luta, você está orando, Deus, aí do nada você começa a cantar. Conjuga as coisas, você está adorando e louvando. E não tem cadeia que para perante isso. Não tem demônio que fica de pé, irmão, quando você começa a adorar, começa a orar, começa a juntar as coisas. Sabe por quê? Às vezes a gente quer dividir as coisas. Não, Deus, hoje eu canto. Hoje eu quero só cantar. Irmão, eu já cheguei no culto e já falei isso. Eu cheguei um dia lá pro bispo, falei, seu bispo, aqui ó, sério, irmãos, deixa eu no meu canto, hoje eu só quero cantar hoje. Cantei 2 dias, ele falou assim, ora, pastor Alexandre vai orar agora. Orei, aí passou para... Aí depois teve as oportunidades aqui. A palavra está com o pastor Carlos. Irmãos, porque a gente quer fazer, às vezes a nossa vontade. Não, vou fazer isso e isso. Só que no mundo, irmão, vou ter que falar isso aqui. Lá no mundo, a gente fazia até muito mais do que nós estamos fazendo aqui. A gente acha que está fazendo muita coisa, está fazendo nada. Não estamos fazendo nada. Nós apenas estamos tentando começar a fazer ainda, irmão. E eu vou te falar, você não vai conseguir fazer. Quem vai fazer é Deus, porque você não consegue. Você só vai entregar a tua vida a Ele em louvor e em adoração para que Ele faça. Paulo e Silas, eles entendem, estamos presos, mas nós não deixamos de ser adoradores. Estamos amarrados com correntes, no fundo, não tinha jeito de sair, mas nós somos adoradores, nada vai nos calar. E quando eles começam a adorar, eu começo a entender isso, irmão, os louvores, as orações, as intercessões, a busca de Deus dentro das congregações, essa visão tem que vir para isso aqui.
ao ponto de cantarmos, de orarmos, de começarmos a falar em mistério, porque aqui não fala que eles estão falando em mistério, mas eu acredito que, né, irmãos, crente batizado com o Espírito Santo, não tem jeito, ele vai soltar pelo menos uma rajada assim, mesmo que seja de leve, mas ele vai soltar, porque ele está falando com Deus, ele está edificando a sua vida. Mas eles começam a adorar. Imagina, irmão, e às vezes a gente cansa à toa, né? A gente é livre. Paulo e Silas está preso e a gente está livre. A gente está livre, irmão. Os outros países aí, quem dera se pudesse estar aqui como nós estamos, olha. Aí o pescocinho está caindo no chão, cabecinha, tomando tiro, sendo furado, sendo decapitado, né? E às vezes a gente não dá valor nisso. Somos adoradores. Eu adoro. Adorar a Deus assim é fácil demais, mas eu falo porque eu estou sentindo isso na pele esses dias. Adorar a Deus dentro de uma congregação é muito bom. Adorar a Deus quando tudo vai bem. Como diz aquela cantora lá, né, que já faleceu. Não faleceu não, o Senhor colheu ela. É tão bom cantar ao Senhor quando tudo vai bem, quando a doença não bate, quando a lata está cheia, quando a família está tudo na bênção. É tão bom estar cantando assim. Mas o Senhor fala assim: eu quero ver tua fé quando a doença aparecer. Eu quero ver tu ser um verdadeiro adorador é quando vir a prova. Quando alguém se levantar contra você e falar: tu não é crente, tu não é servo de Deus, é nada. Irmãos, é essa hora que Deus quer verdadeiramente ver se nós o adoramos. Na hora que o demônio manifestar, nos momentos de decepções, nos momentos sozinho, né, Ronald? Sozinho. Só você e Deus, ninguém mais. Não cabe mãe, não cabe tio, não cabe vovó, não cabe pastor, não cabe ninguém. Deus fala assim: é só eu e você agora, particular eu e você. Adoração. Mas Paulo e Silas, eles estão numa ligação. Quando estiverem 2 ou 3, eles acreditam que estavam lembrando assim: olha, nós 2 estamos aqui, vamos ligar. E a ligação deles, irmãos, não era igreja cheia, irmão, 2, apenas 2. E às vezes a igreja está lotada, a gente não consegue. 2, um ora e um canta. Imagina um falando assim: eu vou passando pela prova dando glória a Deus, e outro começando a orar: Deus eu creio, Deus eu profetizo, e a conexão, sabe, ligando. A palavra do Senhor fala que vai haver um terremoto, que vai abalar as estruturas todas daquele lugar. As cadeias são quebradas. E nós não vemos mais, né, irmãos, adorações. Não vou colocar todas, tá, irmãos? Adorações que quebram cadeias mais. Porque irmãos, eu falei isso no Ministério de Louvor essa semana, falei na reunião, porque eu creio que Deus tem um propósito nisso. Fiquei um certo tempo sem estar na liderança do louvor. Algo aconteceu muito grave e eu tive que sair, não quis expressar o que era, porque era muito grave. Um dia vocês vão escutar aqui ainda, porque alguém vai contar o que aconteceu, porque sentiu no coração de contar aqui, e eu me alegro por isso. Mas foi tão grave, irmãos, que eu tive que sair do altar. Não é pecado, tá, irmãos? Eu estava em pecado, mas eu tive que sair. Eu saí da liderança, parei de pregar. Eu senti na pele, porque estava tudo bom, mas chegou aquele momento, irmão, não abri nem para o bispo. Eu saí da liderança do louvor. E quem não sabia, infelizmente, irmão, porque quando a gente não expõe, né pastor, as pessoas vão ter algo para falar, porque está sendo liderado. E saiu muitas coisas, e eu fui chorando para casa, mas Deus sabia. E eles fizeram uma reunião esses dias, e voltou a liderança para mim. E antes de voltar, teve uma manhã com Deus. Falei: Deus, me dá uma resposta, porque eu não quero nada que seja da minha vontade, porque eu não quero viver as mesmas coisas. E quando chegou de manhã, estava acontecendo o culto lá, né, Deus? E aquilo ferveu dentro de mim. Deus falou: é você, e pode preparar que nem apontar quem vai ser levantado não vai, já vai passar para você de uma vez, desse jeito. E a minha esposa, né, irmã, ela falou assim: não pega não.
Porque nós já passamos umas, irmãos, porque é só crente. Ser líder não é fácil, irmãos. Você tem que amar Deus muito. Só que você tem que amar os liderados também, porque senão você machuca alguém. Tem momentos que você vai ter que tomar um copo d'água e ir embora, chorar esse copo d'água na rua. E eu fui para casa e falei com eles, eu cheguei em casa, abri a porta depois do culto e falei, deixa eu falar um negócio com vocês aqui, Eu já vim da igreja e Deus falou comigo que eu vou ser chamado para ser o novo líder do Ministério de Louvor de novo, e eu não quero nem saber o que vocês pensam. É eu e Deus e o problema é seu. E ele se alegrou, irmão. Está vendo que o inimigo, como é que o inimigo é, irmão? Deus tem um projeto, mas o inimigo vai tentar de alguma forma tirar você do foco daquilo que Deus está querendo fazer. E uma das coisas, eu quero que vocês que estão aprendendo, começando a adorar a Deus, através dos instrumentos, dos louvores. Eu acredito que a irmã lá tem uma experiência, uma bagagem assim que, se você não almejar que alguém seja curado na hora do louvor, que alguém seja liberto, que alguém venha se arrepender, mesmo que seja depois, e vir cá diante do altar, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que alguém saia daqui convicto que Deus foi lá na casa dele e visitou, entra na minha casa, entra na minha vida. Irmãos, melhor você não tocar, melhor você não cantar, porque o nosso objetivo maior é esse. Tenha esse projeto na tua vida, de cantar, de tocar e falar: Deus, quando você estava ali, sério, irmãos, o irmão estava tocando ali, estava ali, e para quem ouve muito bateria, né, Ronald, fica aquele negócio assim, que negócio é esse? Passa alguém na rua que já escutou bateria, que negócio é esse? Mas o importa é o som que chega lá em cima, irmão. Importa é o som da forma que, já viu a fumaça né, pastorzão? Já viu, irmãos, isso aqui é tremendo, para quem tem fogão a lenha. A fumaça, o cheiro vai longe, não perde. Ele exala, a fumaça, ela exala o cheiro, o cafezinho. Faz o café lá na cozinha, igual já fez aqui um dia que estava no culto, falei: meu Deus do céu, o que é isso? O cheiro, a fumaça exala. Assim é a adoração. O louvor diante de Deus não é muita batucada, não é muita bagunça, não é tocar bem demais. Faz parte da aprendizagem, né, Ronald? Aprender e aprender e aprender. Aprender nunca vai te tomar espaço na vida, mas o necessário é subir como essência suave, como perfume. Porque quando chega lá em cima, irmão, você pode estar batucando, a guitarra pode estar desafinada ou o violão. Já toquei com 3 cordas, irmão, no culto, e eu vou falar com você que Deus já fez coisa e desafinada ainda. E Deus fez coisa que não aconteceu mais. Então, é necessário aprendermos isso. Para você que está começando a entender o que é louvor e adoração, fica isso para nós. Louvor, expressar através de palavras, de alguma forma em cânticos, mas quando nós começamos a adorar, isso se expande para a oração, a consagração, a obediência, a renúncia. Porque aqui pega muito, porque irmãos, eu já vivi isso muito. Eu falo que eu vivi isso e me doeu muito. Eu já participei de ministérios que a gente cantava, e cantava, e cantava. E eu vou te dizer que cantar, você vê, as pessoas estavam cantando o boteco lá no São Luís hoje, irmão. Estava dando show em muita pessoa que está fazendo alguma coisa na igreja. Estava cantando dentro do boteco. Porque a gente que canta, né, a gente escuta, não tem jeito, bate lá dentro do ouvido. Bate lá dentro e vai tinindo, e quando a gente chega ao ápice, você fala assim: eu não participo disso mais, mas eu preciso aprender mais um pouco como melhorar para Deus. Amém, irmãos? Então, o que vocês estão começando, né? Os jovens que estão começando aí, continue firme. Se alguém falar com você assim: não estou gostando, o problema é dele. Você não está tocando bem ainda, o problema é dele, deixa ele falar. Porque se não houver levante, não vai haver persistência para que você melhore. Tá, irmãos?
se não houver alguém que vir criticar, a crítica é bom, irmão, a crítica é bom, aprenda isso, viu? A crítica vai fazer você orar mais, vai fazer você buscar mais, você querer aprender mais, você chegar pro Ronald de vez em quando: ô Ronald, que nota é essa aqui? Ô Ronald, onde que eu bato aqui na bateria? Pega ele depois do culto, 5 minutos para Ronald, você vai ficar aqui 5 minutos comigo aqui, eu não quero nem saber. Porque, irmãos, quando eu vi ele nessa congregação, sério, Ronald, agora eu vou falar sério, primeira vez que eu vim cá, foi uma vez que ele ministrou aqui, que eu até falei: uai, como é que chama lá o rapaz lá? Anderson Freire. Pergunta a Ana. Eu falei: uai, o Anderson Freire, nós viemos no dia especial, e ele trouxe uma palavra, mas ele cantou também. Irmãos, aquilo impactou a minha vida tanto, e aquele dia eu olhei para ele e falei: Deus está enviando esse cara com uma ferramenta aqui. Você não era daqui ainda não, né? Ele congregava já com vocês não, né? E eu falei: Deus está enviando esse cara com uma ferramenta para essa igreja. Estava eu e a Ana. Eu falei: Ana, então, irmãos, você tem que colar com quem sabe alguma coisa. Irmã, pega aquela irmã lá um dia e fala: irmã, o que eu faço? É sério, não é, irmã? Dá trabalho. Dá trabalho para quem tem alguma experiência, uma bagagem já avançada em algo. Porque é isso, o pastor, o bispo lá, a gente chega e vai: o bispo, e aí? Tem que, o irmão, a criança, vamos lá, a criança ela vai buscar alimento na mãe porque ela tem. O aluno busca entender a matéria com o professor, não é com outro aluno. Na igreja nós temos que aprender uns com os outros. E como é que você aprende comigo que não sei? Como é que você vai aprender a conduzir ovelhas se você pergunta para ele? Ele ainda não é pastor. Você tem que ir no pastor. Então, se você quer cantar, quer tocar, dá uma apertada nos levinos, fala assim aqui, ó: vamos tirar um dia, eu quero vir cá orar com vocês aqui, mas eu quero aprender um pouquinho de violão, mas eu quero orar primeiro. Sempre orar primeiro. Quer ver se alguém quer aprender algo? Já vou entregar. Irmãos, isso aqui eu aprendi quando eu comecei a tocar violão. Lá vai para 20, eu não toco não, tá, irmão? Dou uma arranhada. Isso aqui é aquele negócio, né, Ronald? Eu quebro a gai e vai empurrando, mas vai quebrando o gai, mas vai. O povo não pode parar, tá, irmão? Vai quebrando gai, mas não para não. Porque tem gente que faz muito, mas não faz nada. Porque ele não faz, ele sabe muito, eu não vou fazer não. Faz o dia que quer, a hora que quer, do jeito que quer. Deus não quer isso. Eu lembro que, já vou passar, já só um testemunho. Eu lembro que quando eu saí, estava afastado, na verdade, na época. Aí eu fui para uma congregação aqui, Príncipe da Paz. Não sei se alguém conheceu na época. Igreja do pastor Roberto, pastor Celinho, que faleceu já, não sei o que eu li hoje. Era aqui onde tinha o depósito do Japão. Eu cheguei na congregação, 3 jovens, 4 com o tocador, Simval, o Geraldo e o pastor, que era o Celinho, evangelista. Eu não sabia nem varrer o chão. Não, varrer eu sabia, limpar. Tinha aprendido na outra igreja. Limpar a igreja eu sabia já era nato. Só até hoje, irmão. Dá a igreja para limpar que eu limpo. Deixo limpo. Cheguei lá, irmãos, me colocaram no grupo de jovens e falou assim: aqui, você vai participar? Vou. Sábado já tem um culto de jovem aí, você vai entrar junto com eles. Eu entrei, marcaram um ensaio na casa deste jovem, o líder. Isso aí eu peguei como experiência, tá, irmão? Ele era o tocador e quem dava o direcionamento para isso. O cara tocava demais, ainda toca ainda. Quando nós chegamos lá, ele pegou e já começou balangandeco. Só que lá eu tinha aprendido lá atrás, né, a oração. Eu falei: senhor irmão, né, só uma pergunta aqui, vocês não oram não? Ele olhou para mim assim: vamos orar. Sabe o que Deus falou comigo, irmãos? Desse jeito: observa ele tocando violão. Nunca tinha pegado, era meu maior sonho pegar no violão. Olha ele tocando. Deus, olha ele tocando. Escuta os hinos e olha ele tocando. Eu lembro até hoje: porque dele e por ele eu navegarei e adorai. Lembra? Ao Deus que fez os céus, a terra, o mar. Esses 3 hinos, escute só. Pega isso aí, ó. E o Senhor falou assim comigo quando eu saí do ensaio: prepara-te que ele não vai no culto, vai deixar todo mundo na mão, o único tocador da igreja, e você vai tocar. Nunca tinha pegado no violão, irmãos. Quando eu cheguei no culto, cadê o tocador? Foi começando o culto, cadê o tocador?
Aí o pastor Celinho falou assim: irmãos, não vai ter gente de ministrar louvor, porque não tem o tocador. Eu falei: ô pastor, o Senhor Deus falou comigo para me tocar, e eu olhei ele tocando, aí eu vou tocar esse negócio. Peguei naquele dia, toquei os 3 hinos. Eu lembro que o Celinho até gravou um áudio. Na época não tinha muito negócio de vídeo, era celularzinho fuleiragem mesmo. Gravou lá o áudio. Irmãos, ele gravou nós cantando, e ele falou: nunca senti uma presença tão gloriosa. E onde você aprendeu a cantar, tocar? Eu falei: eu aprendi no ensaio, nunca peguei. Deus falou comigo que ele não ia vir. Irmãos, e ele não foi na igreja mais. E a partir daquele momento assim, Deus foi conduzindo para mim ser o líder dos jovens. Aí comecei, comecei a ajudar eles no louvor. Fui pegando violão, aí um pegou bateria e fomos. Hoje o Léo toca comigo já tem mais de 20 anos. Lá vai para 25 para 23 anos mais ou menos, o Leonardo. Teve um intervalo dele para uma congregação ou para outra, mas já é um jovem perseverante aquele ali. Mais de 25 anos praticamente que já está, nós estamos assim. E então fica isso. Te prepara, porque quando lá em Reis vai falar que Zadok, Benaias é chamado pelo rei Davi, eles estavam por trás das cortinas. Não se ouve falar nesses homens, mas no momento oportuno Deus vai te tirar de trás das cortinas para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém? Fica assim a minha gratidão a Deus primeiramente, a gratidão pela confiança ao altar e à igreja. E fica, o convite, sabadão, estamos lá, só no Glória. Te convido para ir lá, curados. Você já foi curado, irmão. Então é o momento de você transbordar e viver algo sobrenatural da parte de Deus. Estamos lá em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? As palmas louvem ao nome do Senhor.